Olá, sejam bem-vindos à aula 3 do curso de Estruturas de Madeira. Hoje nós vamos falar sobre propriedades físicas e propriedades mecânicas. Então, começando com as propriedades físicas, talvez uma das mais importantes e que diferencia a madeira de outros materiais como o aço, como o concreto, é a anisotropia, né? O que significa anisotropia? A madeira, ela é um material natural, constituído por fibras. E essas fibras têm uma orientação, né, definida, bem definida, né? Uma direção, elas seguem uma direção bem definida. O que significa que a madeira então vai se comportar de maneiras diferentes quando solicitadas em direções diferentes em relação às suas fibras, né? Então, se eu comprimo ou se eu traciono, por exemplo, a madeira na direção das fibras, ela vai se comportar de uma maneira diferente do que se eu comprimir ou tracionar em uma outra direção, como uma direção normal, perpendicular às fibras ou até inclinada, né? Num ângulo qualquer em relação às fibras, certo? Então ela vai apresentar esses comportamentos, vai apresentar resistência aos esforços, vai apresentar rigidez diferente de acordo com a orientação das fibras do material. Tá? Diferente, por exemplo, do concreto e do aço. O concreto e o aço, eles são materiais isotrópicos, né? O que significa que eles se comportam, eles têm as mesmas propriedades mecânicas em qualquer direção, tá? Então eles vão se comportar da mesma maneira, independentemente da direção de atuação da solicitação, né? Do esforço, o que não acontece na madeira, né? De acordo com a orientação do esforço, ela vai se comportar de uma maneira diferente. Então, considerando aqui a direção das fibras como uma direção de referência, eu tenho três direções principais aqui na madeira, que é a longitudinal, que é a direção que segue a orientação das fibras, né? Eu tenho a radial, que é a direção que tem essa orientação radial em relação aos anéis de crescimento, tá? E eu tenho a direção tangencial, que é a direção que é tangente aos anéis de crescimento, certo? Então, eu vou ter essas três direções principais e a gente vai ver daqui a pouquinho que a anisotropia ela vai ser uma propriedade fundamental quando a gente estiver falando lá das propriedades mecânicas, né? Quando a gente fala de resistência à compressão, resistência à tração, resistência a cisalhamento, vocês vão ver que não é suficiente que a gente diga que a madeira tem a resistência à compressão de tantos MPa, né? Como é suficiente com o concreto, né? Com o aço. A gente fala, esse concreto tem resistência à compressão de 25 MPa. Pronto, isso é suficiente, está caracterizada essa propriedade mecânica de resistência à compressão do material. Por quê? Porque é um material isotrópico, né? Então não faz diferença para mim em que direção eu estou aplicando o esforço, né? A compressão, porque o concreto vai se comportar da mesma maneira em qualquer direção. Na madeira, quando eu caracterizo, eu tenho que caracterizar em função da orientação das fibras. Então não é suficiente que eu fale que a madeira tem resistência à compressão de 25 MPa, né? Eu tenho que especificar, tá? Essa resistência à compressão, em que direção em relação às fibras eu estou falando?
Eu estou falando da resistência à compressão na direção paralela às fibras, ou eu estou falando na resistência à compressão perpendicular, normal às fibras, tá? Então eu vou ter que deixar isso claro, porque vão ser propriedades diferentes, né? Em função da anisotropia do material, certo? Então, vamos lá. A umidade, ela também é uma das principais propriedades, o teor de umidade, no caso, é uma das principais propriedades da madeira, né? A gente já falou que a madeira é um material higroscópico, né? É um material que ele é capaz de absorver, reter, né? Manter a água no seu interior e de perder também a água, né? Eu até resgatei essa imagem que a gente já usou nas aulas passadas, só para a gente lembrar de que forma a água está presente no interior da madeira, né? Então, lembrando que a água se apresenta de 3 maneiras na madeira, tá? Eu coloco 2 aqui que são as mais importantes para a gente, mas além dessas, a gente tem a água de constituição, que é a água que faz parte da própria constituição do material, né? Que eu não tenho como perder essa água sem destruir esse material, tá? Mas além dessa água que a gente não consegue secar, eu tenho a água na forma de água impregnada e água livre. A água impregnada é aquela água que está no interior das células, né, das fibras, que são as fibras, elas são ocas, então elas têm um espaço interior que pode estar preenchida com água. Quando esse espaço, as fibras, está completamente preenchido de água, a gente chama esse ponto aí de umidade de ponto de saturação das fibras. Então, quando eu atinjo um ponto de saturação, significa que naquele teor de umidade as fibras estão completamente preenchidas com água, né? Esse teor de umidade ele gira em torno de 30%, tá? Acima de 30% de umidade, a gente já tem, além da água impregnada, a água livre, né? Então a água livre é aquela água que fica ali nos interstícios, né? Nos capilares entre as fibras, certo? Então acima de 30%, né? De umidade zero até 30%, eu tenho água impregnada, e acima de 30% eu tenho água livre. O importante é destacar o que causa, qual é o efeito que causa, tá? Cada um dessas águas aqui. A água impregnada, ela causa alteração de massa na madeira, né? Porque, enfim, é matéria ali, então ela influencia, ela conta na massa da madeira e também no volume, tá? Então, quanto mais água impregnada, maior o volume da madeira, né? Quanto menos água, menor o volume. Já a água livre, ela não altera o volume, ela altera apenas a massa, tá? Então, quando eu seco a madeira, eu tenho aqui a umidade na árvore viva, né? Quando eu seco essa madeira até o ponto de saturação das fibras, eu tenho apenas alteração na massa, ou seja, a madeira fica mais leve, mas ela não sofre alteração ainda no volume, né? Aí, abaixo do ponto de saturação, abaixo dos 30% de teor de umidade, eu já começo a ter uma redução da massa e do volume, né? A madeira vai perder volume, tá? Então, como a gente determina esse teor de umidade? A gente determina através de ensaio de laboratório, né? Eu vou preparar alguns corpos de prova, né? Vou pesar, né? Vou fazer uma pesagem inicial, determinar aqui uma massa
inicial e vou colocar numa estufa de secagem, tá? Um equipamento como esse aqui. Desculpa, perdão. E vou deixar lá e fazer uma nova pesagem a cada 6 horas, né? Então, a cada 6 horas eu vou lá, retiro da estufa os exemplares, peso novamente, anoto o resultado. Quando eu notar que o peso das amostras chegou num equilíbrio, ou seja, eu notar uma variação muito pequena entre a última e a penúltima medição, né? Eu posso encerrar o ensaio e anotar agora uma massa que eu chamo de massa seca. Ou seja, eu já evaporei toda a água, né, que tinha naquela amostra e agora eu tenho apenas a madeira, né? E o teor de umidade, então, vai ser dado por essa equaçãozinha aqui, né? A massa inicial menos a massa seca dividido pela massa seca 100%, né? Vezes 100 para chegar numa porcentagem. Então, esse ensaio de umidade, ele é um dos ensaios mais importantes para madeira, porque ele vai ser necessário para qualquer outro ensaio lá quando a gente estiver falando das propriedades mecânicas, tá? Então, se eu vou fazer um ensaio de resistência à compressão, eu também tenho que fazer um ensaio de umidade. Se eu vou fazer um ensaio de resistência à tração paralelo, eu tenho que fazer um ensaio de umidade. Por quê? Porque a umidade ela influencia na resistência mecânica, tá? Então não basta eu ensaiar a madeira e chegar num valor de resistência mecânica. Eu tenho que saber que aquele valor está relacionado, né, e foi obtido a partir de uma amostra com um teor de umidade X, tá? Para que eu consiga entender. Vou falar um pouco mais disso lá, um pouco no final da aula, mas para que eu consiga entender e padronizar esse resultado para que ele possa ser comparado com outros estudos. Então, para qualquer ensaio mecânico que eu faça, eu preciso conhecer a umidade daquele lote, né, que está sendo ensaiado, tá bom? Então, uma outra propriedade física que a madeira tem é de retração, que a gente acabou já falando um pouco, né? A madeira ela tem essa capacidade de absorver e de perder água, e quando a gente está falando em absorver e perder água impregnada, esse efeito é acompanhado do inchamento, né, da madeira quando ela absorve água ou da retração quando ela perde água, né? Esse efeito ele pode ser verificado nas 3 direções que nós já falamos anteriormente. E ele é mais importante, né? Ele é observado preponderantemente na direção tangencial, né? Então, quando eu estou numa umidade de 30%, que a gente já viu que é a nossa umidade de referência para saturação nas fibras, e eu vou a 10%, ou seja, eu retiro toda a água impregnada, né? Eu tenho normalmente uma variação, né? Uma retração na direção tangencial da madeira entre 5 a 10%, né? Na direção radial, em torno de metade da tangencial. E na longitudinal é onde eu observo um menor efeito, né? Em torno de 0,1 a 0,3%. Bom, então vamos às propriedades mecânicas, né? As propriedades mecânicas elas vão ser determinadas através de ensaios em laboratório também. E quais são elas? São as resistências, né? Então eu tenho resistência à compressão, resistência à tração, à flexão, ao cisalhamento, tá? E a gente já viu que nós vamos ter
as resistências em direções diferentes em relação às fibras da madeira e também as propriedades de rigidez, né, que é a determinação do modo de elasticidade do material, certo? Essas propriedades, né, são definidas, são obtidas através de ensaios que são normatizados pela BNT, né, aqui no Brasil, pela NBR 7190, que é a NBR de Projeto de Estruturas de Madeira. Então, lá na 7190, eu vou ter um anexo, que é o anexo B, que se debruça sobre a determinação das propriedades de madeiras para utilização em projeto de estruturas. Tá? Então, ela vai tratar de todos os aspectos para a realização desses ensaios. Então, a amostragem, quais são os procedimentos, como obter os resultados através dos ensaios. Então, essa norma aqui realmente detalha tudo em relação a esse assunto. Nós vamos falar aqui sobre alguns ensaios, mas assim, para mais detalhes mesmo, eu recomendo que vocês leiam a norma, tá? Bom, então o anexo B, ele determina, né, 2 tipos de caracterização para madeira serrada, tá, gente? A gente vai falar aqui especificamente para madeira serrada, que é a caracterização completa e uma caracterização simplificada. Então, a caracterização completa, ela inclui a caracterização da resistência à compressão paralela às fibras e normal às fibras. Então, já está aqui o que a gente falou lá, que não é suficiente que a gente determine um valor de resistência, seja a compressão, seja a tração para madeira. A gente precisa considerar a orientação das fibras, né? E a direção na qual o esforço é aplicado em relação a essas fibras. Tá? Então, se eu ensaio um material aplicando uma força de compressão na direção das fibras de madeira, é um ensaio completamente diferente. Eu vou estar caracterizando uma propriedade completamente diferente do que se eu ensaiar o mesmo material, né, agora aplicando uma compressão que é normal, perpendicular às fibras. Tá? Então são 2 ensaios diferentes. Eu vou ter comportamento diferente, eu vou ter modo de ruptura diferente, tá? Então eu vou ensaiar resistência à compressão paralela, que eu chamo de FC0, e normal, que eu chamo de FC90, né, em alusão aí ao ângulo que a força faz em relação às fibras. Eu vou também caracterizar a madeira pela sua resistência à tração paralela e normal às fibras, a resistência ao cisalhamento paralela às fibras, a gente vai ver melhor lá na frente, porque eu não estou falando de cisalhamento normal, a resistência ao embutimento paralelo e normal e a densidade básica aparente. Tá? A caracterização mínima ou simplificada, ela vai pedir a caracterização da resistência à compressão paralela, à tração paralela, ao cisalhamento paralelo e à densidade básica aparente. Tá? Então, é uma caracterização mínima, né, simplificada em relação à caracterização completa para situações em que a gente não tem a possibilidade, né, os meios para fazer uma caracterização mais completa. Vocês veem que é um número considerável de ensaios que tem que ser realizados aqui, né? Então, se eu não tenho os meios de fazer uma caracterização completa, a norma permite que eu faça uma caracterização mínima, né? Olha, o que é o mínimo aqui para a gente caracterizar esse material, tá? Então, ela estabelece esses ensaios aqui. Por quê? Porque ela aceita essa caracterização mínima? Porque
A própria norma ela vai estabelecer várias relações, né? Vai estabelecer várias relações empíricas entre diferentes propriedades da madeira, tá? Então eu vou ter lá na norma uma relação entre a compressão paralela e a compressão normal. Eu vou ter uma relação entre a tração paralela e a tração normal. Tá? Então, se eu não tenho como fazer a caracterização completa, eu posso fazer a caracterização mínima e estimar as demais propriedades que não foram definidas por ensaio através dessas relações empíricas, né, que a norma fornece para a gente, certo? Em relação à caracterização da rigidez, né, aqui eu estou falando apenas de resistência mecânica. Em relação à rigidez, eu vou ter o valor médio do módulo de elasticidade na compressão paralela e o valor médio do módulo de elasticidade na compressão normal, as fibras, tá? No mínimo isso aqui. Eu vou ter como definir também a rigidez a partir de outros ensaios. Então eu posso fazer um ensaio de tração e definir a rigidez a partir do ensaio de tração. Eu posso fazer um ensaio de flexão e definir a rigidez a partir do ensaio de flexão. E aí usar relações também de norma entre esses valores de rigidez para esforços diferentes, né? A madeira vai se comportar de maneira diferente em termos de rigidez de acordo com o esforço ao qual ela está sendo submetida, tá bom? Então, algumas dessas relações eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia, né? Então, ó, a norma admite, né, que sejam iguais os valores médios dos modos de elasticidade à compressão e à tração paralela às fibras. Tá? Então, se eu faço o ensaio de compressão, né, e obtenho o módulo de elasticidade, obtenho a rigidez através do ensaio de compressão, eu posso considerar que a tração, né, eu utilizo o mesmo valor, né? Eu posso considerar que o módulo de elasticidade, a tração também paralela, apresenta o mesmo valor, é igual ao módulo de elasticidade obtido através do ensaio de compressão paralela, tá? O que mais? A caracterização simplificada da rigidez da madeira pode ser feita apenas na compressão paralela, admitindo-se a relação entre módulo de elasticidade normal igual a 1/20 do módulo de elasticidade paralelo, tá? Então aqui novamente uma relação empírica, né, que me diz o quê? Se eu não fiz o ensaio normal, de compressão normal ou de tração normal, né, naquele material, eu posso estimar o valor dessa rigidez como sendo 1/20, né, 1/20 aí do valor do módulo de elasticidade a compressão ou a tração paralela. Então vê que tem uma diferença bem grande aqui no comportamento da madeira numa direção e em outra direção, né? Perpendicular a essa. Tem uma diferença muito considerável, né, na maneira como ela vai se comportar em termos de rigidez quando eu submeto ela a um esforço normal e quando eu submeto ela a um esforço paralelo às fibras, tá? E existe uma relação empírica na norma que permite que a gente estime, né, a rigidez normal, né, quando eu fiz o ensaio apenas para rigidez paralela, tá? Na impossibilidade da realização do ensaio de compressão simples, né, que é o que pede lá na caracterização, permite-se avaliar o modo de elasticidade à compressão paralelo por meio do ensaio de flexão. Então, ó, dá para ver aqui, ó, o que é pedido é apenas o ensaio de compressão, ó. Compressão, compressão, né?
Então, se eu não tenho como fazer o de compressão, eu posso fazer um de flexão. De repente eu tenho como fazer o de flexão. Eu posso fazer o de flexão e usar também essas relações empíricas para estimar, então, o modo de elasticidade à compressão paralela para madeira. Então, tá? A norma dá várias possibilidades aí da gente conseguir fazer essa caracterização. Se não diretamente pelos ensaios, mas através de relações que permitem que a gente estime essas propriedades, tá bom? Bom, em relação à amostragem, o que é amostragem? A amostragem é o ato de retirar de um determinado lote, né, alguns espécimes, né, alguns exemplares ou amostras que vão ser representativas ali daquele lote para que sejam ensaiadas, né, e caracterizadas. Então, os resultados da caracterização das amostras vão ser representativas daquele lote, né? É recomendado que esse lote de madeira não tenha mais do que 12 metros cúbicos. Então, a cada 12 metros cúbicos de madeira se configura, no máximo, né, se configura um lote, e esse lote precisa ser caracterizado, tá? Então, como eu vou fazer essa caracterização? Eu vou tentar retirar ali daquele lote peças, né, da madeira de maneira mais aleatória possível, tá? E vou retirar as amostras não de qualquer ponto na peça bruta, tá? Eu vou retirar ali de uma região mais intermediária na peça, né? Que é uma região que eu chamo de região de extração de corpos de prova, distante da extremidade da peça, um valor A que atende a esse critério aqui. Ou A tem que ser maior ou igual a 5B, né? Ou 30 centímetros, tá? Então, o que for maior aí, tá? O que for maior. E em relação ao número mínimo de corpos de prova, isso vai variar, né? Se eu estiver fazendo uma caracterização simplificada, eu posso usar 6 corpos de prova, tá? O que eu quero dizer com uma caracterização simplificada, nesse caso aqui? Por exemplo, uma caracterização de espécies que já são razoavelmente conhecidas, né, que já foram realizados em outras ocasiões ensaios de caracterização. Então, o que eu estou fazendo é mais um controle de qualidade, tá? Um controle para aferir, né, para confirmar que aquele lote atende, né, às características, às propriedades mecânicas de que se espera dele através do que a gente já conhece, tá? No caso de eu estar realizando uma caracterização de resistência de espécies que são pouco conhecidas, aí eu já não tenho toda essa bagagem anterior, né? Eu já não quero apenas fazer uma confirmação ou aferir, né, as características daquele lote. Eu quero realmente caracterizar porque são espécies ainda pouco conhecidas. Nesse caso, eu preciso ter uma exigência maior, né? E aí eu vou utilizar pelo menos 12 corpos de prova, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente vai falar de alguns ensaios, não vamos falar de todos. Vou falar dos principais aqui. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre os corpos de prova, procedimento de ensaio e como obter os resultados. Então vamos começar aqui pela compressão paralela às fibras, né? Então o objetivo desse ensaio é a determinação da resistência e da rigidez à compressão paralela às fibras. Então, eu vou determinar
a tensão resistente à compressão paralela às fibras, então FCO, desculpa, 0, FC0, né? E vou também determinar a rigidez à compressão paralela às fibras, então SO, modo de elasticidade à compressão paralela às fibras, tá? Como eu vou fazer isso? Bom, eu vou utilizar um corpo de prova, né, com 15 centímetros de comprimento, né, na direção paralela. Então a orientação das fibras vai estar na direção desses 15 centímetros, né, com seção transversal de 5 por 5. Então eu vou comprimir, né, aplicando na seção transversal, eu vou estar comprimindo numa direção que é paralela às fibras, tá? E inicialmente eu vou executar esse procedimento aqui, que envolve dois ciclos de carga e descarga, com a função, né, com o objetivo de acomodar o corpo de prova no equipamento, né? Então eu quero acomodar, deixar o corpo de prova no máximo do possível bem acomodado, bem posicionado no equipamento. Então, para isso, eu vou fazer 2 ciclos de carga e descarga, né? Como é que vai funcionar? Eu vou estimar a resistência da peça, qual a carga máxima, né, que a peça vai suportar. E eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma carga chegando até 50% dessa resistência, né, dessa tensão que eu estimei. Então faço uma carga até 50%, mantenho por 30 segundos nesse nível, faço uma descarga até 10% do valor estimado, mantenho por 30 segundos e repito o ciclo, né? Carrego, mantenho, descarrego, mantenho, tá? Então, depois dos 2 ciclos de carga e descarga que vão acomodar, então eu vou só até 50%, porque eu não quero danificar ainda o corpo de prova, né? Que esse é um tipo de ensaio destrutivo, ele vai levar o corpo de prova à ruína, né? Ao colapso. Então eu vou chegar a 50%, volto a 10%, volto a 50% e retorno a 10%. Só para acomodar a peça no equipamento, tá? E aí depois eu começo o ensaio em si, né? Então eu vou obter um diagrama tensão-deformação mais ou menos nesse formato aqui, ó, partindo aqui, ó, de 10%, tá? Então eu vou ter um trecho linear, né? Onde eu vou ter uma proporcionalidade entre tensão e deformação, tá? E desse trecho linear eu vou obter o meu modo de elasticidade, né? Que vai ser o que? A inclinação, tá? Aqui da reta, dessa reta aqui, contida dentro desse intervalo aqui de tensão de 10% da tensão estimada até 50% da tensão estimada e 10% da deformação, 50% da deformação, já que eu estou num trecho onde o comportamento é linear, né? Onde eu tenho a proporcionalidade entre tensão e deformação. Então, assim, eu vou determinar o modo de elasticidade, a compressão paralela dessa madeira. Passando o trecho linear, eu vou ter agora um comportamento não linear, né? Eu perco esse comportamento linear, a reta se torna uma curva, devido ao que? A flambagem das fibras, né? Então eu estou assim, ó, tenho as minhas fibras, não estou ensaiando a compressão na direção das fibras, então tenho as fibras, eu estou comprimindo, né? Essas fibras elas vão o quê? Flambar, elas vão funcionar como uma coluna, tá? Comprimida, né? Então elas vão flambar. Quando elas apresentarem essa flambagem, aí o material perde o comportamento linear, né? E apresenta um ganho elevado de deformação, mesmo com um pequeno ganho de tensão,
Ó, então vocês veem aqui que saindo aqui da região linear, eu tenho já um pequeno acréscimo de tensão, mas um acréscimo muito grande de deformação. Ou seja, a curva ela vai deitar, ficando mais horizontal. Significa que o aumento de deformação ele já não acompanha linearmente o aumento de tensão, né? E a peça se deforma de maneira brusca, né? Que é justamente quando acontece a flambagem, que é um fenômeno que acontece de forma brusca, né? A tensão resistente à compressão paralela vai ser determinada então pela máxima carga aplicada no corpo de prova, dividido pela área original da seção transversal, tá? Então é assim que a gente vai definir tanto a resistência à compressão paralela quanto a rigidez à compressão paralela, tá? Agora a compressão normal às fibras. Então, na compressão normal às fibras, eu vou definir também, né, a resistência, a tensão resistente à compressão normal agora, e a rigidez também, em modo de elasticidade, à compressão normal. Então, agora eu vou ter um corpo de prova de 10 centímetros de comprimento e 5 por 5 de seção transversal. Então, como eu continuo comprimindo aqui, né, com o contato na seção transversal, agora eu tenho que confeccionar esse corpo de prova de maneira que a carga, né, se encontre perpendicular às fibras da madeira. Então eu vou ter que construir, vou ter que produzir esse corpo de prova obedecendo essa orientação das fibras. Né? Então é como agora se as fibras, eu precisasse construir esse corpo de prova com as fibras deitadas, né? Perpendiculares em relação ao comprimento dele aqui de 10 centímetros. Né? Eu quero comprimir numa direção normal as fibras, tá bom? Então eu vou fazer novamente o meu ciclo de carga e descarga, porque eu também quero acomodar o corpo de prova e vou iniciar o ensaio, tá? Então eu vou obter um diagrama tensão-deformação mais ou menos dessa forma aqui. O que acontece com a ruptura nesse ensaio? Bom, as fibras a gente sabe que elas são ocas, né? Tanto que a gente fala que elas podem ser preenchidas com água, né? Elas são ocas. Então, quando eu comprimo numa direção normal as fibras, elas têm certa resistência, né? Mas também de uma maneira brusca, elas entram em colapso. Ou seja, as fibras que são ocas, elas se fecham bruscamente, né? Então, elas vão colapsar umas sobre as outras bruscamente, certo? Isso a gente consegue enxergar aqui no gráfico, novamente nesse ponto aqui, ó. Quando eu saio da região linear, né, elástica aqui, do comportamento do material, e eu entro numa curva, né, que aqui nesse caso fica praticamente horizontal. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tive novamente uma ruptura brusca, né, aonde a deformação, né, ó, como a deformação ela aumenta muito, né, mesmo com uma pequena ou com nenhum acréscimo de tensão, né, de carga. Então, como é que eu vou fazer para calcular então a resistência, né, a tensão resistente à compressão em 90 graus? Eu não vou usar a carga máxima, né? Por conta dessa deformação muito, como que eu posso dizer, muito pronunciada, né, e muito brusca, como eu não vou usar a carga máxima, eu vou usar uma carga relacionada a uma deformação residual de 2%. O que é isso? Eu venho aqui no eixo da deformação, né, e vou marcar aqui, ó, uma deformação de 2%. Tá? A partir dessa deformação de 2%, eu vou traçar uma reta auxiliar que é paralela ao meu trecho elástico linear, né?
vou traçar até encontrar com a curva tensão-deformação, né? Aonde eu encontrar com a curva, eu vou bater aqui no eixo da carga e vou determinar aqui, ó, o meu carregamento, né, que vai ser utilizado aqui para determinação da tensão resistente. Então é uma tensão calculada a partir de um nível de carga que causa uma deformação residual de 2% no material, tá? Então a tensão vai ser essa força dividido pela área da seção transversal. E a resistência à compressão normal às fibras, tá? Na verdade, a resistência à compressão paralela às fibras, ela é igual a cerca de 1/4 da resistência à compressão normal, tá? Então, a gente vê que tem bastante diferença aí no comportamento do mesmo material, tá? Quando eu mudo a orientação do carregamento, tá? O modo de elasticidade, ele é calculado da mesma maneira como a gente calculou lá no ensaio anterior, tá bom? Em relação à tração paralela às fibras, aí eu vou definir a resistência à tração paralela e a rigidez, né, na tração paralela às fibras. Nesse caso, eu vou utilizar um corpo de prova que tem um formato de bastão, pode ter a seção transversal retangular ou circular, né? Tanto faz, a norma permite, estabelece aqui as dimensões para cada tipo de seção transversal, mas o importante a saber aqui nesse corpo de prova é que em qualquer um dos casos aqui, ele vai ter uma redução da seção transversal na região aqui intermediária do exemplar, né, da amostra. Por que eu faço isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero garantir onde a ruptura vai acontecer. Então, eu não quero que a ruptura aconteça nas extremidades. Eu quero que a ruptura aconteça na região mais central do corpo de prova. Então, eu faço essa redução da seção transversal para criar ali uma seção menos rígida, né, onde eu posso garantir que a ruptura vai ocorrer, tá? E por que eu faço isso? Porque o equipamento que executa esse ensaio, ele é composto por duas garras, né, que vão segurar o corpo de prova nas duas extremidades para poder, né, tracionar, né, para poder esticar esse corpo de prova. Então, a aplicação da força por essas garras no corpo de prova causa uma concentração de tensões aqui nas extremidades, né? E essa concentração de tensões, ela se dissipa e ela já não é mais presente aqui na região central. Perdão. Então, eu não quero que essa concentração de tensões causada pelo aperto da garra influencie no meu resultado, né? Eu quero que quem influencie no meu resultado em termos de força seja apenas a força de tração aplicada no corpo de prova, tá? Então, para que essa concentração de forças, de tensões não influencie no meu resultado, eu faço uma seção transversal mais robusta na extremidade e reduzo, criando uma região mais frágil, tá? No sentido de resistência aqui no corpo de prova, para garantir que a ruptura vai ocorrer nessa região onde eu já não tenho mais a influência da concentração de tensões, tá? Então, por isso esse corpo de prova é feito dessa maneira. No ensaio de tração, eu também vou acomodar a peça da mesma maneira como já expliquei lá anteriormente, e eu vou ter um diagrama mais ou menos dessa forma, né? Onde não vai ter segredo. A tensão de tração paralela, né? A tensão resistente à tração paralela vai ser igual à máxima força de tração aplicada dividido pela área da seção transversal, claro, aqui, né? Nesse trecho intermediário, né? E o modo de elasticidade calculado da mesma maneira
lá como a gente calculou já anteriormente, pela inclinação da reta aqui, desse trecho inicial da reta do diagrama tensão-deformação, tá? Ó, aqui vocês vão ver que a gente já foi para o cisalhamento. Então, por que eu não falei da tração normal às fibras? Porque, gente, é o seguinte, olha lá, vamos pensar. Quando eu traciono a madeira no sentido paralelo, ou seja, no sentido da fibra, eu estou pegando essas fibras e estou tracionando elas até que elas rompam, certo? Se eu tracionar no sentido normal das fibras, então eu não estou tracionando as fibras. De que forma vai se dar a ruptura? Pela separação das fibras, né? Eu vou separar, descolar uma fibra da outra, né? E quando eu faço isso, quando eu traciono a madeira nessa direção, ela apresenta uma resistência baixíssima, né? As fibras se descolam com muita facilidade. Então eu tenho uma resistência à tração normal às fibras desprezível. Eu posso caracterizar? Posso. Eu posso caracterizar. Mas apenas com o objetivo de caracterização, né? De comparação entre espécies diferentes. Mas eu nunca considero em situações de projeto que a madeira tenha qualquer resistência à tração normal às fibras. Não considero, tá? Considero nula essa resistência, porque é uma resistência desprezível pelo fato de que eu não estou tracionando a fibra, eu estou descolando uma fibra da outra, tá bom? Então, por ser muito baixa essa resistência, a gente despreza completamente. Então, a gente pode ir para o cisalhamento paralelo às fibras, onde o meu objetivo é determinar aqui a resistência ao cisalhamento paralelo. Esse ensaio eu vou fazer com o corpo de prova dessa maneira, tá? Ele tem esse dente aqui, certo? Então eu vou aplicar uma força, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Eu vou tentar aplicar uma força numa direção, uma força na outra direção aqui, né? Que vai o quê? Vai tentar cisalhar essa área que está rachurada aqui, né? Que é a área que eu estou chamando de área resistente ao cisalhamento, certo? Que é uma área de 5 por 5 centímetros. Na direção, ó, a direção da fibra aqui, ó. Então, cisalhamento na direção das fibras, tá? Qual é o modo de ruptura aqui? Se eu estou aplicando uma força de uma maneira que causa um cisalhamento aqui nessa direção, na direção das fibras, então a ruptura ela vai se dar pelo deslizamento de uma camada de fibra sobre a outra, né? Então eu vou deslizar uma camada sobre outra, uma fibra sobre a outra fibra, tá? E a tensão resistente de cisalhamento, né, vai ser dada aqui pela razão entre a força máxima aplicada no ensaio, né, dividido pela área cisalhada, né, o AV0. Tá, até aqui eu já tinha corrigido, que eu tinha esquecido de colocar o A e tinha corrigido já, porque é a segunda vez que eu estou gravando essa aula. Eu gravei mais cedo e perdi o arquivo, corrompeu o arquivo. Então já estava até corrigido aqui essa parte. Então, uma outra observação aqui já vamos para a flexão. Aqui, por que a gente não vai falar de cisalhamento normal às fibras? Por um motivo um pouco semelhante aqui do que a gente falou da tração, mas com uma diferença crucial. Por quê? Vamos lá. Resumindo, quando eu aplico esse cisalhamento no sentido paralelo das fibras, o que acontece? Uma camada de fibras desliza sobre a outra camada, tá bom? É assim que ocorre a ruptura. Se eu aplicar um cisalhamento no sentido normal, perpendicular às fibras, ou seja, eu vou estar tentando cortar as fibras,
tá? No sentido perpendicular ao direcionamento, à orientação delas. Isso, gente, gera uma resistência muito elevada, muito mais elevada do que a resistência ao cisalhamento paralelo, tá? Então, é meio que o contrário lá, né? Tem um motivo um pouco semelhante, porque é muito diferente um do outro, só que ao invés de ser uma resistência muito menor, que seria desprezível, na verdade é uma resistência muito maior, né? Então, se eu tenho uma resistência ao cisalhamento numa direção, que é a direção normal, muito maior do que na outra direção, que é a direção paralela, por que eu não desprezo a paralela, então? Porque, gente, diferente da atração, que sempre vai ocorrer em uma direção, né? Normalmente vai ocorrer apenas numa direção, o cisalhamento ele sempre vai ocorrer nas duas direções, né? Pelo menos em situações de flexão, né? Onde eu tenho uma barra flexionada, a gente sabe que são geradas tensões de cisalhamento. A gente já sabe também que essas tensões elas não são geradas apenas numa direção. Elas são geradas tanto numa direção perpendicular ao eixo principal da peça, quanto numa direção longitudinal. Então, se eu tenho, por exemplo, uma viga flexionada, nessa viga eu vou ter cisalhamento tanto na direção paralela às fibras, quanto na direção normal às fibras, ocorrendo simultaneamente, certo? Então aí, se eu tenho numericamente, essas tensões de cisalhamento são iguais. Eu tenho a mesma tensão de cisalhamento na direção perpendicular do que na direção longitudinal na peça, tá? Então, se eu tenho uma dessas direções que tem a resistência muito mais elevada que a outra, é essa resistência que eu tenho que descartar, por questões de segurança, tá? Então, por questões de segurança, eu vou considerar apenas a menor resistência ao cisalhamento, que é a resistência paralela. Não vou considerar a resistência normal, porque ela é muito mais elevada, né? Não vou considerar. Então, se eu considerasse apenas a resistência normal, eu ia estar atendendo as tensões de cisalhamento nessa direção normal, mas não ia atender na direção paralela, tá? E então, utilizando apenas a resistência à tensão normal, a tensão paralela, eu atendo, né, nos dois casos. Por último, gente, vamos falar da flexão, né? Como é que eu faço o ensaio de flexão? Vou determinar aí uma resistência, uma tensão resistente à flexão e um modo de elasticidade à flexão também, tá? Vou usar um corpo de prova de 115 centímetros de comprimento com seção transversal de 5x5. Tá? Então, um corpo de prova como uma viga, que vai ser biapoiada nas extremidades. Vou deixar 5 centímetros aí para cada lado. E vou ter um vão livre de 105 centímetros, então, né? Vou perder 10 centímetros. Vou aplicar um carregamento no meio do vão. E ao invés de ler deformação, eu vou ler a deflexão no meio do vão também. Ou seja, o deslocamento vertical do corpo de prova no meio do vão. Vou fazer o ensaio, os ciclos de carga e descarga também. E o ensaio vai me dar um resultado mais ou menos assim, tá? Então vocês podem ver que aqui o gráfico ele não é mais um gráfico tensão-deformação. Ele é um gráfico tensão-flecha, né? Ou deflexão. Então o que eu estou medindo aqui já é a flecha, tá? A tensão resistente vai ser dada por essa equação aqui, tá? E aí vocês veem que tem algumas diferenças aqui, né? Então eu não calculo a tensão máxima, a tensão resistente através da carga máxima aplicada. Eu calculo através do momento máximo aplicado que é gerado pela carga, né?
dividido por W. O que é o W? W é um módulo de resistência, né? O módulo de resistência, gente, não é nada mais do que a inércia da seção transversal dividido por Y. O que é Y? Y a gente já sabe lá da fórmula da flexão, que é a distância da linha neutra até o ponto onde eu estou analisando a tensão. Nesse caso aqui, como eu estou procurando uma tensão resistente máxima, vai ser lá o topo, né, ou a base da seção. Tanto faz porque a seção é simétrica. Tá? Essa fórmula aqui, pessoal, ela não é nada mais do que a fórmula da flexão. Né? Fm é uma tensão normal, o M é um momento, né? E o W é I dividido por Y. Né? Quando eu inverto isso aqui, fica a fórmula da flexão. E eu posso já simplificar isso aqui, né? Já conhecendo, sabendo que Y é BH ao cubo sobre 12. Desculpa, o I é BH ao cubo sobre 12. E o Y é H sobre 2. Eu já chego aqui, ó. 6M dividido por BH ao cubo. Tá? E a a rigidez, eu vou encontrar pela inclinação da reta, só que vocês vão ver que é uma equação um pouco diferente, porque o gráfico ele não é tensão-deformação, ele é tensão-flecha, tá? Então eu tenho uma equação um pouco diferente aqui, que já está trabalhando com flecha, não com valor de deformação, tá bom? Então, pessoal, esses são as principais propriedades mecânicas, tá? Como são feitos os ensaios, qual é o procedimento. Como eu falei anteriormente, tem mais detalhes? Tem. Estão lá na norma, vocês podem pegar a norma, ler. Vocês vão ver que tem vários detalhezinhos lá que não cabe, a gente não tem tempo suficiente para comentar cada um desses detalhes aqui, tá bom? Então, para fechar, vamos falar sobre alguns fatores que influenciam na resistência mecânica, né? Nas propriedades mecânicas, não só na resistência, nas propriedades mecânicas da madeira. O primeiro dele é a posição, né, daquela peça na árvore. Bom, a gente já falou anteriormente também que a peça, né, vendo essa seção transversal aqui de um tronco, eu tenho essa camada aqui mais externa, que é chamada de alburno ou branco, e eu tenho a camada aqui mais interna, que é o cerne, né, que é aquela região do tronco que tem a função de sustentação. Então, aqui no cerne onde eu tenho a maior resistência, né, da onde eu consigo tirar peças com maior resistência, tanto que não se tira peças do alburno, né? Porque tem resistência mais baixa, ele é mais higroscópico, tem uma tendência maior de sofrer ataques de fungos, de insetos, blá blá blá. Tá. Então, já sei que apenas pela posição da onde eu tiro a peça na árvore, eu já vou ter uma variação nas propriedades mecânicas da madeira, tá? Um outro fator influente que a gente já falou também é a umidade, né? A gente já sabe que a umidade vai influenciar na resistência da madeira, né? A gente tem um gráfico aqui que mostra a variação da resistência da madeira em função do grau de umidade, né? Então, ó, a gente vê que aqui, ó, de 30% para cima, tá? Eu já estou falando de água livre, lembram? E de 30% de umidade para baixo, eu já estou falando, ó, de água impregnada, ou seja, daqui para cá, ó, de 30% para lá, como a seta está indicando, eu já estou falando de saturação de fibras, então de água impregnada nas fibras, tá? Então, assim, além de não variar o volume da peça, a água livre também não influencia na resistência. Apenas o nível, né, o teor de água impregnada vai influenciar na resistência da peça. Tá? Então, se eu tenho acima de 30%
de grau de umidade, de teor de umidade, esse teor de umidade já não influencia nada além do que já da influência que já tem antes, né? Na resistência. A influência ela vai estar na variação dentro do trecho aqui de água impregnada. Mais especificamente aqui de 25 de 25, que chama de graus, mas eu acho bem estranho. 25% de teor de umidade, tá? Então de 25 a 0 é o range ali de teor de umidade onde eu sofro variação na resistência da madeira. Quanto mais baixo o teor de umidade, maior a resistência da madeira. Então, quando a madeira perde água, ela ganha resistência. Tá? A gente pode ver aqui, ó, quando ela perde água, ela ganha resistência, mas apenas quando ela perde água impregnada, né? Então, se a madeira está completamente seca, ela tem um valor X de resistência, né? Se essa madeira ganha água impregnada, ela vai perdendo resistência, né? Até chegar ali entre 25 e 30%, a partir daí que ela já está ganhando água livre, não água impregnada, já não faz diferença na resistência da madeira, já se mantém praticamente constante, né? E o teor de umidade da madeira é tão importante para a resistência que quando eu caracterizo uma determinada espécie de um determinado lote, eu preciso converter essa resistência que eu obtive para uma resistência num grau, eu vou falar, grau no teor de umidade padrão, tá? O que eu quero dizer com isso? Ó, se eu ensaiar aqui numa universidade, num laboratório, tal espécie de madeira, e eu obtive uma resistência à compressão X, essa resistência ela vai estar influenciada, o resultado que eu obtive vai estar influenciado pelo teor de umidade da amostra que eu utilizei no ensaio, tá? Se uma outra pessoa em um outro laboratório fizer o mesmo ensaio com a mesma espécie, o resultado dele também vai estar influenciado pelo teor de umidade da amostra dele, né? Que pode ser diferente do teor de umidade aqui da minha, da amostra. Então, como a umidade influencia, eu não posso comparar direto o meu resultado com o dele, porque o meu resultado foi obtido para um teor de umidade tal, e o resultado do outro laboratório foi obtido para um outro teor de umidade. E agora, como é que a gente vai fazer para, enfim, é importante comparar resultados, né? O que a gente vai fazer? A gente vai determinar um teor de umidade padrão, que vai ser 12%, e a gente tem uma equaçãozinha aqui que normaliza, padroniza, né, converte a umidade, a resistência, né, de qualquer teor de umidade para o teor de umidade padrão de 12%. Então, toda vez que eu caracterizo resistência, eu tenho que caracterizar teor de umidade do mesmo lote, porque senão o meu ensaio está incompleto. Quando eu caracterizo resistência, eu tenho que saber o teor de umidade, porque eu vou fazer o seguinte. Ó, eu calculei, deu essa resistência aqui e o meu teor de umidade é 15%. O que eu vou fazer? Eu vou converter esse 15% para a resistência ao teor de umidade padrão, que é 12%. Então eu venho aqui, ó, tá aqui a resistência que eu obtive, tá aqui a umidade, né, da minha amostra. E aí eu vou ter uma resistência padrão de 12%. O pesquisador lá do outro laboratório vai fazer a mesma coisa. Vai caracterizar e falar, olha, eu obtive tal resistência, mas a minha amostra estava com 20% de umidade. Então o que ele vai fazer? Ele vai normalizar para um teor de umidade padrão de 12%. Agora a gente pode comparar os nossos resultados. Tá? Entendeu a importância? Porque eu não posso simplesmente comparar se eu não sei se a amostra estava no mesmo grau de umidade, no mesmo teor de umidade. Tá? Então eu tenho que normalizar, eu uso essa equaçãozinha aqui para padronizar os meus resultados de resistência,
para um teor de umidade padrão, né? E dessa forma agora a gente pode se comunicar, né? Os meus resultados podem ser comparados com outros resultados. E aí eu posso fazer. Não apenas fazer essa comparação entre estudos para a mesma espécie, mas agora eu posso comparar diferentes espécies, né? Por exemplo, eu posso estudar uma espécie aqui e dizer se essa espécie que eu estudei tem de fato uma resistência à compressão, à tração, sei lá, maior ou menor do que uma outra espécie que foi estudada em outro lugar, né? Se eu não souber o resultado padronizado a 12%, eu não tenho como comparar. Porque, por exemplo, eu posso ter um resultado melhor aqui, mas eu posso ter um resultado melhor porque eu ensaiei uma peça com um teor de umidade baixo. E lá no outro laboratório pode ter tido um resultado não tão elevado, mas para uma peça que estava com alto teor de umidade. Se baixar o teor de umidade lá da peça para o nível que eu usei na minha, a resistência lá pode até se superar aqui. Então não tem como comparar resistência se não tiver padronizada a 12% de umidade. Tá bom? Então dá para entender a importância aí da umidade, né? Tanto que ela que vai padronizar no final das contas a resistência que a gente vai divulgar. Certo? Bom, presença de defeitos acho que não precisa falar muito, né? A gente já falou lá sobre defeitos, né? E é óbvio que vai influenciar nas propriedades, vai influenciar na resistência, né? A gente já viu que os nós, por exemplo, eles causam um desvio aí das fibras na madeira, então causa aqui um ponto de fragilidade. Então, todos os defeitos que a gente pode observar da madeira, eles vão influenciar de alguma maneira nas propriedades mecânicas, na resistência dessa peça. Por isso que é muito importante fazer uma seleção, né, dos corpos de prova de forma a escolher aqueles, no limite do possível, isentos de defeitos. Por quê? Porque a gente não quer que o defeito seja um fator influente na caracterização do material. Eu quero caracterizar, olha, o material sem defeitos, ele tem essa propriedade aqui. Se ele tiver defeito, ele vai ter uma perda de resistência, alguma coisa assim. Mas no momento de ensaiar, de caracterizar o material, eu tenho que escolher peças sem defeitos, tá? Se tiver defeitos, partes quebradas, arestas quebradas, nós, qualquer tipo de defeito, eu tenho que descartar o corpo de prova e utilizar outro isento de defeitos, tá bom? Por fim aqui, pessoal, o tempo de duração da carga influencia na resistência da madeira, né? Os nossos ensaios, eles duram normalmente 5 minutos, tá? Em torno de 5 minutos um ensaio. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, ele mostra o tempo de duração da carga e uma relação entre a tensão de ruptura, né, e a tensão de ruptura que foi lida num ensaio de 5 minutos. Então, por exemplo, eu percebo aqui, ó, no teste padrão, ele tem uma relação 1, ou seja, a ruptura, a tensão de ruptura que eu obtenho no ensaio de 5 minutos é igual à própria tensão de ruptura, porque eu estou falando de um ensaio aqui de mais ou menos 5 minutos. Pronto, então a relação é 1, obviamente, né? Então, o que acontece quando eu aumento muito o tempo de duração, né, da aplicação da carga? Eu tenho uma carga de longa duração, eu perco resistência. Ou seja, a madeira ela pode romper pela duração da carga em níveis de tensão abaixo do nível de tensão caracterizado lá no ensaio, porque o ensaio durou só 5 minutos. Tá? Esse fenômeno ele é similar ao fenômeno de fadiga, né, de acumulação de efeitos. Então, a longa duração da carga pode causar ruptura, né, a níveis abaixo do nível que foi caracterizado. Isso tem que ser considerado. E da mesma maneira como períodos longos de duração da carga gera uma redução, um período muito curto também gera um aumento, né? Então, por exemplo, aqui abaixo era de 1 minuto, ou seja, cargas instantâneas como um impacto
cargas muito rápidas, e nessas situações a gente percebe que a madeira rompeu num nível de tensão acima do que foi caracterizado para aquele lote. Tá? Ela ganha resistência quando o tempo de duração da carga é muito curto. Né? É um fenômeno que já foi bastante estudado e provado, já é comprovado como um comportamento mesmo do material madeira. Tá, gente? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado. A gente se vê na próxima aula. Espero que tenha sido possível entender um pouco mais sobre as propriedades mecânicas, sobre os ensaios. E é isso aí. Até mais e tchau.